Olá amigos, eu sou o pastor Paulo Oliveira e eu quero fazer com vocês hoje um estudo por demais importante. Eu recebi há alguns dias a foto de um livro, eu não sei que livro é este, onde há ali um texto, eu vou colocar depois a foto dessa página desse livro na capa do meu vídeo, tá? E esse texto ele diz que a fórmula trinitariana de batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é mencionado ali em Mateus capítulo 28, verso 19, ele não é um texto original. E que esta fórmula trinitariana, ela só teria vindo no Concílio de Nicéia no ano 325, e que nenhum outro autor e nenhum manuscrito anteriores a Eusébio teriam esta fórmula trinitariana em seu conteúdo. Então eu quero mostrar hoje neste vídeo que esta afirmação ela é errada. Ela é completamente sem sentido e feita de uma maneira assim descuidada, porque o autor dessa frase não tomou o mínimo cuidado de fazer uma pesquisa para então chegar e fazer esta afirmação, ok? Então eu quero mostrar para vocês hoje, convido você a ficar comigo até o final deste vídeo, para que você então entenda bem esta questão. Muito bem, vamos lá. Mateus capítulo 28, verso 19, é um texto autêntico? Existe alguma referência às três pessoas da Trindade antes do Concílio de Nicéia, no ano 325? A palavra Trindade, será que ela foi criada somente pelo Papa no Concílio de Nicéia? Bom, quando nós olhamos Mateus capítulo 28, verso 19, nós percebemos que esse texto ele consta sim nos melhores manuscritos do Novo Testamento. E esses manuscritos são chamados de maiúsculos ou unciais. Tá? E eu vou depois, eu não vou mencionar o nome deles aqui, mas na descrição do vídeo eu vou colocar o nome de cada um deles. Tá? Depois você pode ler a descrição deste vídeo e você vai ter ali a referência de cada um destes manuscritos. Então veja, a Bíblia, essa que você tem nas suas mãos, que você tem aí com você na sua casa, que você estuda, que você leva para a igreja, esta Bíblia que você tem, ela foi traduzida destes melhores manuscritos que terá o nome deles aqui na descrição. Então perceba, se Mateus capítulo 28, verso 19, consta nestes manuscritos, tendo sim a fórmula batismal trinitariana em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se esses manuscritos trazem essa fórmula, e você tem a Bíblia nas suas mãos que foi traduzida com base nesses manuscritos, então você vai confiar nessa fórmula batismal ou não. Se você afirmar que essa fórmula batismal não existe nos manuscritos, ou que ela realmente só veio depois no período de Eusébio, então também o restante da Bíblia não tem valor. Porque esses manuscritos que você tem nas mãos como tradução da Bíblia, você confia nela toda, você também tem que confiar em Mateus capítulo 28, verso 19. Além dessas traduções antigas, há ainda citações dos pais da igreja e documentos, testemunhos de documentos da igreja siríaca. Então, a posição assumida por muitas pessoas no passado e até hoje também, né, de que a fórmula batismal de Mateus 28, 19 seria correta apenas a forma curta, que diz em meu nome, no lugar da forma trinitariana, esta não se sustenta. Né? Ela é impossível diante daquilo que eu mencionei, de que a fórmula batismal trinitariana existe sim nos manuscritos. Bom, então algumas pessoas dizem assim, mas pastor, mas eu ouvi falar que só no período de Eusébio, lá no quarto século, é que essa fórmula batismal foi aprovada. Antes disso, ninguém mais fala. Bom, eu já falei, né, que esse argumento cai por terra, uma vez que os principais manuscritos bíblicos apresentam sim a fórmula trinitariana em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora eu quero mencionar para vocês alguns textos desses pais da igreja e também líderes da igreja primitiva. Tá? Então veja que Eusébio, né, viveu no quarto século.
E eu vou mencionar para vocês aqui textos, citações de autores que foram anteriores a Eusébio. Porque esse texto aí que está na capa do meu vídeo fala que não, a forma trinitariana de batismo só aconteceu a partir de Eusébio, no Concílio de Nicéia. Só que isso é um desconhecimento, como eu já falei. Vamos falar um pouquinho do didaquê. A forma batismal, conforme prescrita em Mateus capítulo 28, verso 19, aparece em escritos cristãos primitivos, como exemplo esse, o didaquê. O didaquê foi uma espécie de primeiro manual da igreja cristã. Esta obra era conhecida também como o Ensino dos 12 Apóstolos e foi escrita na forma de uma carta circular das igrejas cristãs na província romana da Síria por volta do primeiro século, entre os anos 70 e 150 d.C. Então o didaquê era uma espécie de documento que circulava pelas igrejas ali na região da província romana na Síria. E veja, eu vou citar agora um texto que é do didaquê, tá? Eu vou estar citando o didaquê. Veja o que o didaquê menciona. Tá? Ele fala assim: quanto ao batismo, batizareis na forma seguinte: tendo antecipadamente disposto todas as coisas, batizai em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então veja que o didaquê, uma obra bem anterior a Eusébio, um livro do primeiro século, ele já trazia a forma batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos falar também de Clemente de Alexandria, que viveu aí do ano 150 ao ano 215 d.C. Também Clemente utilizava a forma trinitariana. Então, outra pessoa, outra autoridade, outro pai da igreja, que também usava a forma trinitariana. Justino Mártir, do ano 100 ao ano 162 d.C., por exemplo, Justino Mártir foi morto ao defender o monoteísmo triuno cristão. Parece às vezes difícil para algumas pessoas entenderem essa nomenclatura, monoteísmo triuno cristão, porque Justino ele entendia como um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em oposição ao politeísmo pagão que existia naquela época na Igreja Romana, ou melhor, em Roma pagã. Justino foi contemporâneo de Policarpo, lembrando que Policarpo foi discípulo de João. João, o mesmo que pertencia aos 12 discípulos de Jesus. E Justino também escreveu vários livros, dos quais hoje nós temos ainda preservados 3. Tá? E em uma de suas obras, chamada A Primeira Apologia, provavelmente escrita no ano 155 d.C., ocasião essa do martírio de Policarpo, ele se dirige ao imperador Antônio Pio, conclamando a um tratamento mais justo dos cristãos. E no capítulo 61 desta obra, este capítulo intitula-se Batismo Cristão, Justino ele diz assim: então, eles são trazidos por nós onde há água e são regenerados da mesma maneira na qual nós somos regenerados. E veja qual é a maneira que Justino fala: no nome de Deus, o Pai, e nosso Senhor do Universo, e de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Eles o recebem lavando com água então. Justino é outro que é anterior a Eusébio e que declara a forma batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irineu, bispo de Lyon, na França, no ano 125 ao ano 202, também foi instruído em sua juventude por Policarpo de Esmirna, o discípulo do apóstolo João. E Irineu escreveu um pequeno manual de doutrinas cristãs denominado Demonstração da Pregação Apostólica, conhecido também como Epideixis, que era um resumo de sua obra mais complexa, a obra Contra Heresias. Irineu ele morreu em Lyon durante o massacre dos cristãos no ano 202 d.C. E em seu pequeno manual, ele escreveu no artigo 3º o seguinte: agora, a fé ocasiona isto para nós, como os anciãos, os discípulos dos apóstolos, nos passaram,
Em primeiro lugar, é lícito ter em mente que nós recebemos o batismo para a remissão dos pecados, no nome, veja, de Deus o Pai, e no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi encarnado e morreu e subiu novamente, e no nome do Espírito Santo. Então, Irineu, também anterior a Eusébio, menciona a fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tertuliano, do ano 150 ao ano 212 d.C., também indica a tríplice forma batismal como utilizada para o exame de candidatos ao batismo em seus dias. Em seus escritos, ele combateu e desmascarou a heresia de Práxias, que dizia que o Espírito Santo não era uma pessoa da divindade, ou melhor, mas apenas outro nome ou manifestação do Pai e do Filho. Então veja, Tertuliano, ele já combatia em sua época, do ano 150 ao ano 212, a ideia, desculpa a palavra, tosca, de pessoas que diziam que que o Espírito Santo era apenas uma manifestação de Deus o Pai ou de Deus o Filho. Isso é uma heresia. E hoje muita gente tem se levantado falando essa bobagem por aí, de que o Espírito Santo não é Deus, mas apenas uma manifestação de Deus o Pai ou de Deus o Filho. Então, nesse combate, Tertuliano, ele antecipou formulações doutrinárias da Trindade que os líderes cristãos no Oriente e no Ocidente praticamente repetiram mais de um século depois. Tertuliano ainda ele poderia ser considerado, em termos modernos, um teólogo conservador, pois acreditava que os argumentos doutrinários deveriam estar firmemente alinhados com as Escrituras. Assim, Tertuliano, como outros líderes cristãos, mantinha o pensamento sobre a Trindade bem antes do quarto século, bem antes de Eusébio. A palavra Trindade também foi usada por Tertuliano em seus dias, sem nem mesmo tratar do tema da divindade. Portanto, tanto a noção como a palavra já existiam antes do Concílio de Nicéia. Então, antes de Nicéia, as pessoas já falavam, já entendiam, já defendiam a Trindade, a divindade nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e batizavam também os seus candidatos, as pessoas que iam aceitando a fé cristã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, estes fatos que eu mencionei e os documentos que eu mencionei também aqui, eu vou colocar o nome de cada um desses pais da igreja também aqui na descrição do vídeo, tá? Para você ver. Então, esses fatos e documentos, eles mostram que o uso da fórmula batismal com as três pessoas da Trindade, ela se originou na época dos apóstolos, conforme Cristo mesmo fala lá em Mateus capítulo 28, verso 19. Então, falar que a fórmula batismal só veio em Nicéia e que antes de Eusébio não aparece como está nesse texto aí da capa do meu vídeo, isto é uma demonstração de ignorância teológica. Tá? Então, eu espero que você tenha entendido que o texto de Mateus capítulo 28, verso 19, é um texto real. Ele está sim nos melhores manuscritos, foi defendido pelos pais da igreja, por historiadores também, e serve hoje como uma fórmula também para os batismos, além de ser uma constatação da divindade nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espero que você tenha entendido. Tá? Qualquer coisa você pode nos contatar, deixar aí o seu recado também nos comentários, e junto vamos crescendo e aprendendo cada vez mais da Palavra de Deus. Um forte abraço e até a próxima.